Querido irmão, amada irmã, que alegria estarmos unidos neste mês de setembro, iniciando o mês da Bíblia. Nós vamos iniciar também uma série de reflexões sobre a carta aos Gálatas. Eu convido você a permanecer conosco. Pegue a sua Bíblia, já vá abrindo aí no primeiro capítulo da carta aos Gálatas e vamos hoje crescer na fé. Nos encontros deste mês, nós não vamos apenas ler os textos no início, como costumamos fazer, de forma orante, é claro, mas vamos nos estender mais sobre a palavra de Deus. Vamos utilizar todo este nosso tempo para aprofundar o nosso conhecimento, a nossa fé, naquilo que a palavra de Deus quer nos revelar. Diante da palavra, diante da Sagrada Escritura, nós invocamos o Espírito Santo para que ele nos guie na descoberta deste tesouro que Deus tem para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós vamos tomar a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, e abrir a carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos de 11 a 21. E vamos acompanhar com atenção. Quando Cefas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tornara digno de censura. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus de nascimento, e não pecadores da gentilidade, sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E se, procurando ser justificados em Cristo, nós também nos revelamos pecadores, não seria então Cristo ministro do pecado? De modo algum. Se volto a edificar o que destruí, então sim, eu me demonstro transgressor. De fato, pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Nós conseguimos acompanhar nesse trecho da carta aos Gálatas que lemos dois pontos bem interessantes para começar o nosso estudo, a nossa reflexão. O primeiro, a repreensão que Paulo faz a Pedro. E o segundo, o anúncio mesmo que Paulo faz. Para a gente conseguir entender isso de verdade, é preciso nós voltarmos e antes mesmo das primeiras palavras dessa carta, compreendermos a história, o contexto onde estão os Gálatas. Então vejam bem, Paulo, na sua segunda viagem, faz uma primeira visita à região da Galácia. E nessa primeira visita ele começa a anunciar o Evangelho. Depois dessa primeira visita, onde ele anuncia o Evangelho,
onde os cristãos daquela comunidade, os simpatizantes da fé em Cristo, estão ali dando seus primeiros passos, Paulo sabe de algumas coisas desagradáveis sobre a comunidade. E é por isso que lá no capítulo 1, diferente das outras cartas, Paulo, quando vai fazer a sua saudação à comunidade, faz uma saudação um pouco mais seca, um pouco mais dura. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Ou seja, Paulo não tece nenhum elogio, Paulo já começa repreendendo para dizer o seguinte, para dizer que ele ficou sabendo que aquela comunidade, de certo modo, havia abandonado o evangelho de Cristo que tinha recebido. E é preciso chamar a atenção. Providencialmente, neste mês da Bíblia, a igreja no Brasil traz a carta aos Gálatas, assim como o Papa Francisco vem fazendo desde o final do mês de junho, refletindo sobre essa carta. A carta aos Gálatas é um chamado atual para nós, cristãos do hoje, cristãos do agora, que muitas vezes temos deixado a fé que recebemos da igreja, a fé em Cristo que recebemos através da pregação do Evangelho. É nesse espírito de uma chamada de atenção que Paulo começa a carta aos Gálatas, onde o capítulo 1 e o capítulo 2 vão fazer um resgate histórico daquilo que ele vivenciou com a comunidade. E aí, muito forte, muito central, nessa primeira parte, o texto que nós lemos juntos aqui. Primeiro, a chamada de atenção que Paulo faz a Pedro, aqui na carta chamada de Cefas. Ora, Pedro, o primeiro entre os apóstolos, era um judeu que tinha aderido à fé em Cristo, que conviveu com o Senhor, que anunciou o evangelho a outros judeus e que naquela ocasião específica, em Antioquia, estava anunciando o evangelho para gentios, para pagãos. O que acontece? Quando alguns judeus que tinham abraçado a fé em Cristo chegam àquele lugar, o comportamento de Pedro muda completamente. E Pedro passa a esquivar-se, a rejeitar, de certa forma, os pagãos. É preciso, quando a gente olha para isso, ter muito cuidado para não julgarmos Pedro. É preciso compreender que os apóstolos são pessoas, são seres humanos, passíveis de falhas. E quando consideramos isso, nós olhamos para a coragem de Paulo. Paulo é um discípulo, um apóstolo que chegou depois, que foi chamado por Cristo depois da ressurreição e depois da ascensão, numa experiência mística muito forte no caminho de Damasco, como nós vamos ver lá nos Atos dos Apóstolos. E Paulo, quando vê a forma como Pedro está se comportando, se sente movido a chamar a sua atenção. Para quê? Para que Pedro não esqueça a essência do Evangelho. E qual é essa essência do Evangelho? Anunciar Jesus Cristo, que revela o amor do Pai a judeus e não judeus. Anunciar em nome de Cristo, que não é a lei mosaica, não é a lei de Moisés que puramente salvará o homem, mas a adesão ao Evangelho de Cristo. Vocês podem ter percebido, meus irmãos e irmãs, quando Paulo está apresentando a síntese, o resumo da sua pregação, que ele diz o seguinte: ninguém será justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. E quando nós escutamos isso, é preciso ter muito cuidado para não contradizermos o que a palavra de Deus também fala lá na carta de São Tiago, quando São Tiago diz que a fé sem obras é morta. Aqui, nesse contexto da carta aos Gálatas, não se está falando das obras inspiradas pelo Evangelho, como Tiago fala lá na frente. Aqui se está falando das obras rituais e das obras regidas pela lei de Moisés.
aquelas obras que Jesus critica ao longo do Evangelho, os posicionamentos, os ritos, os costumes que estavam vazios de Deus, vazios do Espírito de Deus. Quando Paulo chama a atenção da comunidade, e chama hoje também a nossa atenção, ele quer nos dizer o seguinte: olha, a lei de Moisés é importante porque é essa preparação da palavra encarnada que é Jesus Cristo. Mas se você praticar todas as obras da lei de Moisés, mas não aderir à fé em Jesus Cristo, e não praticar essas obras de acordo com o ensinamento de Cristo, não tem salvação. Acabou-se, tchau. Então nós precisamos, nesse primeiro momento de reflexão, guardar isso. Eu te convido a, durante esta semana, dar uma lida nesse texto novamente, capítulo 1 e 2 da Carta aos Gálatas. E busque entender, busque compreender esta verdade. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da cruz. Isso é fundamental para nós. Paulo resume o Evangelho e aquilo que o Evangelho causa na nossa vida quando ele diz: fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja a profundidade disso. Nós não anunciamos e não acreditamos num evangelho com mel, num evangelho baboso, num evangelho meloso. Não, nós acreditamos no evangelho de Cristo crucificado. E este evangelho de Cristo crucificado nos ensina e nos inspira a crucificarmos diariamente nossos desejos, nossas vontades, nossos pensamentos que vão contra o ensinamento do evangelho. Eu quero convidar você a continuar conosco durante este mês. Não desista. Vamos ser persistentes, vamos nos aprofundar na palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, deixe vários comentários, deixe a sua dúvida. Se você está nos acompanhando pelo Facebook, compartilhe com bastante pessoas, deixe aí as suas impressões, as suas reações a este vídeo. Também envie as suas dúvidas, os seus comentários, a sua partilha e vamos juntos continuar crescendo na fé. Que Deus te abençoe.